Fala, vascaínos e vascaínas espalhados pelo mundo. Eu sou o Gabriel Silva do canal Sentimento Não Para e hoje falaremos tudo sobre os confrontos da Copa do Brasil, Sul-Americana, renovação de contrato de Coutinho e Léo Jardim e rescisão de contrato de Dimitri Payet. Então curta, se inscreva e compartilhe. Hoje, o sorteio da Copa do Brasil saiu e o Vasco enfrentará o CSA de Alagoas. Demos a sorte de pegar um adversário um pouco mais fraco, que hoje está na Série C do Campeonato Brasileiro, ocupando a sexta colocação. Foi bom o sorteio não foi um sorteio ruim, onde muitos jogos de primeira divisão vão se enfrentar, muitos times, igual o São Paulo e Atlético Paranaense, que é um confronto difícil. O Flamengo e Atlético Mineiro, um vai ficar pelo caminho, então são dois times fortes, que entram forte na competição, e um deles já vão sair nas oitavas, e espero que seja a mulambada. O próximo confronto, Internacional e Fluminense, é um confronto difícil também. Dois times, Internacional podendo ser campeão com um bom elenco, e um deles também ficará pelo caminho, e espero que seja o Fluminense. E o outro confronto agora, o mais difícil, é o Corinthians e o Palmeiras. Um confronto que relembra a final do Campeonato Paulista, um confronto que eu acredito que nenhum time gostaria de pegar de cara nesse primeiro momento. Então, um deles ficando pelo caminho vai melhorar muito a vida do Vasco, caso o Vasco passe pelo CSA de Alagoas. E o próximo confronto, Botafogo e Bragantino, também são dois clubes de Série A e dois clubes que estão se desenvolvendo. O Botafogo está começando a jogar bola agora em 2025. O Bragantino, que no sábado chegou a ser líder do campeonato, então o Bragantino também é um timezinho chato de se enfrentar. E o outro confronto é Cruzeiro e CRB. Esse é um confronto que o Cruzeiro tem totais condições de passar, favoritismo total do Cruzeiro. E Bahia e Retrô, que eu acredito que seja o jogo mais tranquilo das oitavas de finais. Bahia vai ganhar tanto na casa do Bahia, tanto fora de casa. Vai nadar de braçada nesse confronto. Então, se a gente olhar aqui direitinho, dos 2, 4, 5, 6, 7, 8 jogos, vamos dizer que apenas dois ou três que a gente já sabe o resultado, mas é futebol, né? Tudo pode acontecer. Porém, o Vasco pegou um dos melhores adversários que poderia pegar no momento. E os jogos vão tudo acontecer após a data FIFA. Então o time vai conseguir descansar, Fernando Diniz vai conseguir implementar a ideia de jogo. Não vai ter desculpa. Ser eliminado pro CSA não tem desculpa em nenhum momento. Então temos tudo para passar e o sorteio da próxima fase vai ser ainda mais fácil. Vai se estreitar, mas será mais fácil no sentido de que Atlético Mineiro ou Flamengo vai ficar pelo caminho, Inter ou Fluminense, Palmeiras ou Corinthians. Então, muitos times grandes e fortes vão ficar pelo caminho. E o mais importante é que vamos decidir em casa, pelo menos esse jogo. E agora vamos falar sobre o sorteio da Sul-Americana. Hoje saiu também o sorteio da Sul-Americana. O Vasco vai enfrentar o Independente Del Valle, como todos nós já sabemos. E caso o Vasco passe do Independente Del Valle, o primeiro jogo em Quito e o segundo de novo em São Januário, novamente Vasco decidindo em casa. O Vasco passando no Independente Del Valle vai pegar o Mushuc Runa, mais um adversário que também tem altitude. O Independente Del Valle tem altitude. Jogar contra o Independente Del Valle é difícil, é um time complicado e principalmente a altitude é 2.850 metros acima do nível do mar. Então é um adversário complicado que para o Vasco passar vai ter que jogar a bola.
porque vai ter que jogar bola lá e aqui. É um adversário acostumado a jogar competições internacionais, são bicampeões da Sul-Americana, então é um adversário que está acostumado a jogar competição. Então o Vasco precisa jogar futebol. Também esse confronto vai ser depois da parada do Mundial. Então o time vai estar melhor fisicamente, vai estar mais disposto a jogar futebol, porque por enquanto o time está muito cansado e o Fernando Diniz ainda não conseguiu implementar suas ideias de futebol no time do Vasco. E até lá vai chegar reforços, vai ter a janela de transferência, então o Vasco com certeza vai se reforçar. E a gente tem tudo para passar do Independente Del Valle e também passar do CSA. O Vasco precisa voltar a jogar essas competições. Ano passado a gente chegou à semifinal da Copa do Brasil e esse ano, aos trancos e barrancos, vamos chegar e vamos brigar pelo título. Hoje, quando teve o sorteio das Copas, o CEO Carlos Amadeu, ele estava presente representando o Vasco e deu uma entrevista aos canais de comunicações que o Vasco está tentando uma rescisão amigável com Dimitri Payet. Hoje o salário do Payet gira em torno de R$ 1,5 milhão. Então seria um alívio financeiro imenso para o Vasco. O Vasco está tentando renovar com o Léo Jardim, que inclusive ele falou hoje que semana passada fez mais uma proposta de renovação para o Léo Jardim. É a quarta desde dezembro. E ele falou que os salários do Léo Jardim hoje, nessa nova proposta, vai ser comparado a um dos maiores salários do Brasil. Então, com esse alívio financeiro do Payet, o Vasco vai respirar e conseguir pagar um salário para o Léo Jardim. Essa negociação com o Léo Jardim também já se arrasta desde dezembro do ano passado. Então, uma renegociação complicada, uma renegociação chata, porque o jogador quer continuar, mas seu staff está colocando alguns problemas burocráticos. Essa última proposta do Vasco pelo goleiro é com um contrato até 2030, então um contrato um pouco mais longo e com algumas promessas financeiras e podendo ser considerado como um ídolo. A proposta que o Vasco colocou na mesa para ele. E sobre o Felipe Coutinho, ele também falou hoje na entrevista, o Vasco e jogador Coutinho já estão negociados, não vai ter problema. O problema hoje da negociação do Coutinho é o Aston Villa, porque é o clube que ele pertence hoje. Então o Vasco está tentando negociar com o Aston Villa, o Coutinho também está tentando negociar com o Aston Villa, até uma rescisão de contrato com Aston Villa e uma assinatura de contrato permanente com o Vasco. Mas se não der certo, o Vasco vai tentar novamente mais uma renovação de empréstimo até meados do ano que vem. Eu acredito que o Aston Villa não vai ter problema. O Aston Villa acredito que não conta com o jogador. O Coutinho estava muito em baixa, então o Aston Villa não vai querer contar com o atleta. Então eu acredito que vai dar certo essa renovação de contrato com o Felipe Coutinho. E é um jogador que o Vasco precisa, um jogador importante no elenco atual. Porque meio campo no Brasil, igual o Felipe Coutinho, hoje são poucos. Então o Vasco precisa do jogador. Até porque o ano do Vasco é longo. O Vasco, se passando para as próximas fases da Copa do Brasil e da Sul-Americana, vai ter um ano bem longo, com muitos jogos, então precisa de elenco. Nessa janela do mês de ano, o Vasco precisa contratar um centroavante para a vaga do Verratti. Eu, particularmente, acho que essa vaga está no banco, está na categoria de base, e eu acho que essa vaga seria do GB, que vem fazendo uma excelente temporada pelo Sub-20. Mas o Vasco precisa de meio campo para substituir o Coutinho, ainda mais perdendo o Payet agora nessa rescisão amigável. O Vasco precisa de zagueiro, que hoje a zaga e a volância do Vasco é o principal motivo de alerta, porque a zaga do Vasco não vem bem, vem falhando muito nos últimos jogos. Nos últimos jogos não, na temporada de 2025 em si, né? Porque vem falhando, tendo muitas falhas individuais. O Vasco precisa de volante, então acredita aí que se chegar aí umas 3 ou 4 peças, o Vasco vai conseguir render, vai conseguir potencializar.
Então, o vídeo é esse. Curta, se inscreva e compartilhe.